Uma noiva de 17 anos avança em direção ao altar com um vestido branco bordado de 20.000 diamantes autênticos. 14 meses depois, essa mesma mulher estará a bordo de um iate ao largo de Capri, fugindo do próprio país com um filho de 6 meses nos braços. E 2 anos mais tarde, ela tomará a decisão dolorosa que uma mãe pode jamais tomar. Uma decisão que a assombrará durante 51 anos em um silêncio absoluto, sem nunca ousar falar sobre isso, nem mesmo com seus próprios sobrinhos. Estamos em fevereiro de 1954, em uma vila alugada nos arredores de Capri, na mais bela ilha do Golfo de Nápoles. Faz frio naquela noite. O mar está cinzento e uma mulher de 20 anos caminha descalça sobre as lajes de mármore do corredor do segundo andar, parando diante da porta entreaberta de um quarto. Lá dentro, em um berço de madeira trazido do Cairo, dorme uma criança pequena. Ela acabou de completar 2 anos. Cabelos negros e encaracolados, cílios compridos, uma pequena cicatriz na testa, lembrança de uma queda aos 14 meses. E sobre o peito, por cima da camisola azul, ela usa um medalhão de ouro gravado com as seguintes palavras: Ahmed Fouad, rei do Egito, nascido em 16 de janeiro de 1952. A mulher que caminha descalça é a mãe dessa criança. Ela se chama Nariman Sadik, é oficialmente a última rainha do Egito. E naquela noite, olhando para o próprio filho dormir, ela está tomando a decisão que vai mudar o seu destino para sempre. Ela vai abandonar o filho, vai abandonar o marido, vai abandonar o título de rainha, o iate, as joias, os palácios, as contas bancárias suíças, tudo o que o conto de fadas lhe havia prometido 3 anos antes. Ela vai retornar ao Cairo de navio com a mãe, renunciar à guarda da criança e aceitar, porque não lhe resta nenhuma outra opção, que não poderá abraçar o filho por anos inteiros. Por quê? Porque uma mãe de 20 anos decide abandonar o único filho que acabou de trazer ao mundo. Porque a noiva mais fotografada do mundo árabe, aquela que toda a imprensa internacional havia apelidado de Cinderela do Nilo, escolhe fugir do conto de fadas com o qual cada jovem mulher egípcia havia sonhado. Por quê? Essa pergunta ela jamais responderá publicamente. Durante os 51 anos seguintes, o silêncio total se torna a única defesa possível de uma mulher que foi transformada em símbolo nacional sem que ninguém jamais lhe tivesse perguntado se ela desejava isso. Para compreender o que aconteceu naquela noite na vila de Capri, é preciso recuar muito mais no tempo. É preciso voltar a um apartamento no centro do Cairo, em 31 de outubro de 1933, ao grito de uma jovem mulher que dá à luz sua filha única após um parto difícil de 10 horas. E a promessa que o pai, um respeitável funcionário do Ministério dos Transportes egípcio, chamado Hussein Fahmy Sadiq, murmura ao ouvido do recém-nascido antes que a enfermeira o leve para lavá-lo: Minha filha, vou zelar por você para que nunca nada de ruim lhe aconteça. Juro diante de Deus. Essa promessa, sem que ele ainda soubesse, seria impossível de cumprir. Era uma promessa pronunciada com todo o amor do mundo, naquela noite de outubro no Cairo, em um quarto de hospital iluminado apenas por uma pequena lamparina a óleo. Mas a história, essa força cega e cruel, já tinha planos muito diferentes para aquele recém-nascido. 31 de outubro de 1933, Cairo, Egito. Uma menina acaba de nascer em um apartamento do bairro de Boulak, perto da margem leste do Nilo. Seus pais são Hussein Fahmy Sadiq Bey e Azila Kamil. Hussein é subsecretário de transportes no governo egípcio da época, um cargo importante dentro da administração do rei Fouad I. Azila é dona de casa, mulher culta, descendente de uma família turca que mantinha conexões distantes com a corte de Istambul. Eles representam o que a sociedade cairota dos anos 1930 chama de família de classe média alta. Não são aristocratas, mas são pessoas respeitadas, com salário estável, casa própria, cozinheiro, empregada doméstica, automóvel. A menina recebe o nome de Nariman. É um nome de origem turco-persa que significa, segundo as traduções mais comuns, aquela que fascina pela vivacidade do espírito. Ela é filha única e assim permanecerá por toda a vida. Seus pais, após o parto difícil, decidem não ter mais filhos. A pequena Nariman cresce no centro absoluto do afeto familiar, mimada em excesso,
vestida com roupas costuradas pelas melhores costureiras francesas da rua Suleiman Pasha, levada todos os domingos ao Cairo Sporting Club, onde aprende a nadar aos 5 anos, a montar a cavalo aos 7, a jogar tênis aos 9. Mas por trás desse luxo aparente se esconde uma criança tímida, silenciosa, quase melancólica. Suas colegas do Colégio Inglês do Cairo, uma instituição mista que recebia as filhas da elite urbana egípcia, a descreveriam anos mais tarde como uma menina que nunca levantava a mão em aula, mas que, quando lhe faziam uma pergunta direta, respondia com uma sabedoria que não parecia corresponder à sua idade. Uma de suas professoras, uma britânica chamada Miss Margaret Sullivan, anotava em seus relatórios anuais uma fórmula que se revelaria profética. Nariman é uma criança que parece sempre estar em outro lugar, como se o corpo estivesse no Cairo, mas o espírito em um outro mundo. Aos 12 anos, ela já é uma das meninas mais belas da capital egípcia. Tem grandes olhos cor de avelã, cabelos castanho escuros e ondulados, pele clara, invulgarmente clara para uma egípcia, herança provável de seus antepassados turcos. Sua mãe Azila, orgulhosa da beleza da filha, começa a levá-la às festas de aniversário das filhas de funcionários e altos oficiais militares. E aos poucos, as famílias do Cairo começam a falar da filhinha de Sadiq Bey como uma das jovens mais bem posicionadas para um dia se casar com um partido excepcional. Existe um episódio dessa infância que a própria Nariman confessaria anos mais tarde em uma das raras conversas privadas que teve com sua sobrinha predileta no final dos anos 1970 e que ajuda a compreender melhor o caráter que a marcaria por toda a vida. Ela tinha 11 anos. Sua mãe Azila lhe comprara um vestido de sedes rosa para uma festa importante no Cairo Sporting Club. Mas na véspera da festa, uma de suas colegas de classe, uma pequena aristócrata que desprezava as origens modestas do Sadiq, zombou dela diante das outras alunas, afirmando que a filha do funcionário não era nada comparada às filhas das verdadeiras grandes famílias do Cairo. Nariman não respondeu, não se defendeu, mas naquela mesma noite, ao chegar em casa, rasgou o vestido de seda rosa com uma tesoura de bordado, escondeu-o embaixo da cama e disse à mãe no dia seguinte que não queria mais ir à festa. Sua mãe a puniu. Nariman suportou a punição em silêncio e, como ela própria contaria à sobrinha 40 anos depois, foi a partir desse episódio que aprendeu a lição mais profunda de sua vida, que o silêncio é sempre, em última instância, a única arma real de uma mulher que não possui nem poder nem recursos próprios. Aos 14 anos, Nariman começa a receber os primeiros pedidos indiretos de casamento. Seu pai, homem prudente, os recusa todos com firmeza. Quer que a filha conclua os estudos secundários, quer que ela escolha o próprio marido, quer que ela não se case muito jovem. Durante esses anos de adolescência, Nariman leva uma vida surpreendentemente comum. Vai ao cinema aos sábados nas salas Metro e Rivoli do centro da cidade. Lê revistas francesas que o pai compra na livraria do Hotel Shepherd. Ouve o rádio escondido sob o travesseiro à noite. Sonha com um futuro tranquilo como esposa de um médico, um advogado ou um diplomata. Aos 16 anos, durante o verão de 1950, ela conhece o homem por quem se apaixona pela primeira vez. Chama-se Mohamed Zaki Hashem. Tem 28 anos. É um advogado promissor de um escritório prestigioso do Cairo. Alto, magro, com um bigode fino e modos irrepreensíveis. Eles conversam na festa de aniversário de uma prima em comum. Dançam juntos 2 vezes e, 6 meses depois, Zaki Hashem se apresenta formalmente na residência de Sadiq Bey com um anel no bolso e um pedido de casamento nos lábios. O pai Hussein consulta a filha em particular, pergunta se ela concorda. Nariman, com 16 anos e meio, responde que sim. É a primeira decisão adulta que toma em sua vida. E a família Sadiq começa a preparar o casamento previsto para julho de 1951 na mesquita Al-Rifai do Cairo. Mas esse casamento jamais acontecerá, porque no final de outubro de 1950, em uma tarde aparentemente banal, Nariman e seu noivo Zaki Hakem entram em uma joalheria no centro do Cairo para escolher o anel de noivado definitivo. Uma joalheria chamada Asfar e Sarkisian, na rua Adli,
pertencente a um comerciante armênio cujo sócio principal não é outro senão o tio materno do rei Farouk I do Egito. E naquela tarde, naquela joalheria, o destino de Nariman Sadiq se inverte para sempre. 26 de outubro de 1950. Joalheria Asfari Sarkisian, Rua Adli, Cairo, 15 horas. Nariman, recém-completados 17 anos, está sentada em uma poltrona de veludo verde diante do principal vendedor da loja. Ela segura entre as mãos 4 anéis diferentes, todos cravejados com diamantes solitários em ouro branco. Ela hesita entre o de meio quilate e o de 3/4 de quilate. Zaki Hatchen, seu noivo, está a seu lado, observando os anéis sem dizer uma palavra. Ele sabe que a decisão pertence à noiva. E nesse instante, sem aviso, sem guarda-costas visíveis, sem cortejo, uma porta lateral da joalheria se abre. Entra um homem alto, corpulento, de bigode negro, vestindo um terno claro de 3 peças, usando óculos redondos, levemente escuros. Tem 30 anos, é imponente, e todo o pessoal da joalheria congela em um silêncio absoluto durante vários segundos antes de se curvar profundamente diante dele. É Farouk Mem, rei do Egito e do Sudão. Farouk herdara o trono em 1936 aos 16 anos, após a morte repentina de seu pai, o rei Fouad I. Fora um jovem rei carismático e popular durante seus primeiros anos de reinado. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, sua vida pessoal tornara-se uma espiral incontrolável. Ele comia sem qualquer medida e havia chegado a mais de 130 quilogramas. Jogava nos cassinos até o amanhecer. Tinha amantes em 4 continentes. Colecionava relógios Cartier, pistolas antigas e pornografia clandestina. E 2 anos antes, em 1948, havia se divorciado de sua primeira esposa, a rainha Farida, após 10 anos de um casamento que produzira apenas 3 filhas, nenhum herdeiro do sexo masculino. Desde o divórcio, Farouk buscava publicamente uma segunda esposa. Havia feito saber, por intermédio de seus agentes, que desejava uma egípcia muçulmana, virgem, de boa família, mas não aristocrática, jovem, fértil e pesando menos de 50 quilogramas. A condição do peso era uma obsessão pessoal do rei que, obeso ele próprio, não suportava a ideia de uma esposa igualmente acima do peso. Quando Farouk entra naquela tarde na joalheria do tio, oficialmente não está procurando Nariman. Mas os agentes secretos do palácio lhe haviam mostrado 2 semanas antes uma fotografia da noiva de Zaki Hakem, um retrato furtado por um fotógrafo profissional remunerado pelo palácio durante um jantar mundano no Sporting Club. Farouk olhara para a foto durante vários minutos. Havia tocado com um dedo grosso o rosto de Nariman na imagem e dito ao seu principal conselheiro uma única frase: "Essa moça tem uma boca com um brilho de humor vivo e olhos que dançam com uma doçura benevolente. Quero conhecê-la." O encontro na joalheria naquela tarde de outubro não tem, portanto, nada de fortuito. Farouk se aproxima da poltrona verde, onde está Nariman, cumprimenta-a, pergunta como ela se chama. A conversa dura 20 minutos. Zaki Hashem, plantado ao lado dela, não pode intervir. Não se interrompe o rei do Egito. Nariman responde às perguntas do rei com timidez, mas com dignidade. Ela não tem a menor ideia de que está sendo avaliada em tempo real. Quando Farouk finalmente se despede dela, beija-lhe a mão e diz: "Espero vê-la em breve, Mademoiselle Sadiq", e sai da joalheria sem ter comprado nada. Uma semana depois, uma emissária do palácio se apresenta na residência de Sadiq Bey, no bairro de Garden City. Ela explica ao pai de Nariman que o rei Farouk decidiu se casar com a filha dele. Explica que a família tem 1 semana para romper o noivado com Zaki Hakem. Explica que Nariman será enviada à embaixada do Egito em Roma para uma formação intensiva de 6 meses antes do casamento oficial. Hussein Fahmy Sadiq permanece em silêncio durante vários minutos e, sem ousar contrariar abertamente a vontade real, pronuncia uma frase que o perseguirá pelo resto da vida: "É uma honra para minha família. Aceitamos." Naquela mesma noite, Hussein explica a decisão à filha. Nariman chora durante 3 horas seguidas. Ela não quer se casar com Farouk. Está apaixonada por Zaki Hakem. Não quer ir a Roma. Não quer ser rainha. Não quer os diamantes nem os palácios. Mas seu pai, com a voz embargada, explica que no Egito de 1950, uma família não diz não a um rei, que se recusarem à proposta, Hussein poderá perder o cargo,
que toda a família Sadiq poderá cair em desgraça. Nariman, 17 anos, sem recursos próprios, sem alternativa viável, cede. A carta de rompimento do noivado, endereçada a Zaki Hakem, é redigida pelo próprio pai Hussein, não por Nariman. É uma carta curta, formal, sem explicação detalhada. Diz apenas: minha filha Nariman Sadiq se vê obrigada, por razões de Estado, a romper o noivado que a unia ao Senhor. Distinto Senhor Zaki Hakem, lamentamos profundamente esse desfecho. Pedimos que nos compreenda. Zaki Hakem recebe a carta, lê 2 vezes e jamais responde. Ele permanecerá solteiro pelo resto da vida. Segundo o que contariam seus colegas de escritório décadas mais tarde, Nariman é conduzida a bordo de um avião da KLM Royal Dutch Airlines, no aeroporto do Cairo, em 15 de dezembro de 1950. Sua mãe Azila a acompanha até a escada do avião chorando. Seu pai Hussein não comparece à despedida, não se sente capaz. E Nariman aterra naquela mesma tarde em Roma, onde aguardam funcionários da embaixada egípcia com uma Cadillac negra, um cortejo de 3 mulheres assistentes e um programa de formação de 6 meses que vai transformá-la, de acordo com as instruções precisas de Farouk, em uma rainha digna do Egito. Durante esses 6 meses em Roma, Nariman estuda francês, italiano e inglês 6 horas por dia. Aprende a cumprimentar embaixadores. Aprende a se sentar à mesa nos jantares de Estado. Aprende a sorrir sem mover os lábios. Aprende a se calar quando os homens falam. E o mais cruel de tudo, aprende a sofrer de fome, pois Farouk havia ordenado por escrito que ela perdesse 15 quilogramas antes do casamento. Uma nutricionista italiana lhe serve a cada refeição uma xícara de caldo e uma pequena porção de frango grelhado. Nariman, que em casa no Cairo comia todos os dias 3 pratos fartos com a mãe, passa cada noite dormindo com dores no estômago. Quando finalmente retorna ao Egito em maio de 1951, pesa exatamente 48 quilogramas. Seus pais têm dificuldade em reconhecê-la no aeroporto. Ela está pálida, com olheiras. E como contaria de décadas mais tarde, uma de suas primas que a viu naquele dia, ela tinha o olhar de uma mulher que já havia aceitado no coração que a felicidade não ia fazer parte de sua vida. 6 de maio de 1951, Palácio Abidine, Cairo. Uma cerimônia de casamento que seria inscrita nos livros de história como uma das mais suntuosas do século XX. Nariman tem 17 anos e meio. Ela está no vestíbulo principal do palácio, aguardando que as portas douradas se abram, para que ela possa avançar em direção ao altar de mármore branco onde Farouk a espera. Ela usa um vestido que foi costurado durante 4 meses pelas 30 melhores costureiras do Egito sob a direção da Maison Worth de Paris. É um vestido de cetim branco inteiramente bordado de diamantes autênticos. 20.000 diamantes exatamente, segundo o inventário oficial do palácio, adquiridos na Maison Cartier de Londres. A cauda do vestido mede 3,50 metros. A tiara que ela usa na cabeça está ornada de 6 esmeraldas colombianas lapeadas em forma de gota. E os sapatos feitos à mão em Florença têm solas de couro pintadas a ouro de 24 quilates. O valor total do vestido, segundo os especialistas em joalheria que o avaliaram anos mais tarde, ultrapassava as 2 milhões de libras egípcias da época, o equivalente em valor atual a mais de 40 milhões de dólares. As portas se abrem. Nariman avança em direção ao altar ao ritmo de uma marcha nupcial tocada por uma orquestra de 100 músicos. Farouk a espera, vestido com seu uniforme militar de gala bordado de condecorações, sorrindo com todos os dentes. O pai de Nariman lhe entrega a mão da filha. O imame de Al-Azhar celebra a cerimônia religiosa em árabe clássico, e às 14h30 exatamente, Nariman Sadiq torna-se oficialmente a rainha Nariman do Egito e do Sudão, segunda esposa do rei Farouk Onfinho, última rainha da dinastia Mohammed Ali, que governara o país desde 1805. Existe um detalhe dessa cerimônia que apenas as testemunhas mais próximas do altar puderam perceber naquele dia. Um detalhe que Azila, a mãe de Nariman, contaria às irmãs algumas semanas depois, durante uma conversa que circularia pelas famílias do Cairo por anos. Quando Nariman pronunciou em árabe as palavras rituais de aceitação do casamento, sua voz tremeu de forma quase imperceptível. Apenas Azila, que estava na primeira fila, notou. E apenas Azila
Viu o momento exato em que a filha, antes de pronunciar o sim definitivo, baixou os olhos por uma fração de segundo e fechou as pálpebras com força, como se estivesse tomando uma grande inspiração antes de mergulhar em águas profundas. Essa fração de segundo, apenas aquela fração, continha todo o medo de uma criança de 17 anos que já sabia no fundo da alma que estava dizendo adeus à vida que havia imaginado para si mesma. Azila, ao ver esse gesto, sentiu um nó terrível no estômago, mas não disse nada porque já era tarde demais, porque ninguém poderia mais deter o que estava prestes a acontecer. A população egípcia recebe a nova rainha com um entusiasmo inicial impressionante. Ela é imediatamente apelidada de Cinderela do Nilo, em razão de suas origens não aristocráticas. As revistas árabes publicam seu retrato toda semana. As jovens do Cairo têm o cabelo à la Nariman. Os produtores de cinema egípcio lhe propõem contratos imaginários para atuar em filmes, ofertas que Farouk recusa com desdém. E durante algumas semanas, a juventude egípcia parece acreditar que esse casamento de conto de fadas pode marcar o início de um renascimento da monarquia. Mas os problemas começam imediatamente. A lua de mel, prevista para durar 3 meses, se passa na Riviera Francesa, em uma vila privada perto de Cannes, que o rei Farouk alugara para todo o verão. Os primeiros dias são agradáveis. Farouk leva Nariman ao cassino de Mônaco, apresenta ao príncipe Rainier, convida-a para jantar nos restaurantes mais caros de Nice. Mas a partir da segunda semana, Farouk começa a desaparecer todas as noites por várias horas. Vai ao cassino sem Nariman, aposta somas enormes, 10, 20, 50 mil libras esterlinas por noite, sem que ninguém na comitiva real possa impedi-lo, e retorna à vila a cada amanhecer, embriagado de champanhe e com cheiro de perfume feminino na camisa. Nariman, sozinha na vila todas as noites durante semanas, começa a compreender a verdade sobre o que aceitou ao se casar. Farouk não a ama pessoalmente. Ele quer o que ela representa. Um corpo jovem, capaz de lhe dar um herdeiro do sexo masculino após o fracasso do primeiro casamento. E enquanto aguarda a gravidez, Farouk vai continuar a viver como sempre viveu, como um rei caprichoso, infiel, glutão, indisciplinado. Existe uma cena precisa dessa lua de mel na Riviera Francesa que Nariman contaria décadas mais tarde a uma única pessoa, sua segunda filha Aaron, durante uma viagem que fizeram juntas a Alexandria em 1998. A cena se passa em uma noite de agosto de 1951, por volta das 3h30 da madrugada, na vila perto de Cannes. Nariman havia acordado com ruídos estranhos no corredor do primeiro andar. Desceu descalça com o robe de seda branca, pensando que um criado havia caído em estado de embriaguez. Ao chegar ao pé da grande escada, avistou o marido Farouk, o rei do Egito, ainda vestido com a roupa de gala, completamente bêbado, abraçado a uma jovem mulher loira que ela jamais havia visto antes. Os dois sentados no primeiro degrau da escada de mármore, a mulher loira com o peito desnudo, o paletó de Farouk desabotoado, e os dois rindo às gargalhadas sem ainda terem notado a presença de Nariman no corredor. Nariman permaneceu imóvel durante 10 segundos absolutos. Em seguida, subiu a escada sem pronunciar uma única palavra. Voltou para o quarto, fechou a porta com chave e sentou-se no chão ao pé da cama até o nascer do sol, sem dormir, sem chorar, sem pensar em nada, olhando simplesmente para o relógio de parede e contando os segundos. Aquela noite, aquela única noite de agosto em uma vila da Riviera Francesa, foi o momento exato em que Nariman soube, com uma clareza absoluta e definitiva, que o casamento com Farouk já estava morto, mesmo tendo apenas 3 meses de existência. Em setembro de 1951, durante a viagem de regresso ao Egito, Nariman engravida. O bebê é esperado para maio do ano seguinte. Farouk está exultante. Manda anunciar a novidade em todas as rádios do país. Manda construir um berço especial em prata maciça para o futuro herdeiro. E promete a Nariman que após o nascimento, tudo vai mudar, que vai parar de ir ao cassino, que vai ficar em casa, com ela e com a criança, que vão formar uma família normal. Nariman tenta acreditar, mas já está exausta. Ela passa os meses de gravidez essencialmente sozinha no palácio de Montazá, em Alexandria.
enquanto Farouk passa a maior parte do tempo no Cairo, administrando os assuntos políticos cada vez mais complexos de um Egito à beira da revolução. Em 16 de janeiro de 1952, 2 meses antes da data prevista, Nariman entra em trabalho de parto no palácio. É uma emergência médica. O bebê é prematuro e está em posição pélvica. Farouk, avisado por telefone, chega correndo de uma reunião do Conselho de Ministros. Entra na sala de parto sem que os médicos possam impedi-lo. Segura a mão de Nariman e durante 4 horas consecutivas, segundo o que relatariam anos mais tarde as enfermeiras presentes. Farouk permanece ao lado da esposa repetindo a mesma frase em inglês uma e outra vez, com os olhos cheios de lágrimas. Empurra, Nani, empurra. Empurra, Nani, empurra. O bebê nasce finalmente às 5h20 da manhã. É um menino. Pesa apenas 2,2 kg, mas está vivo. E Farouk, olhando para o filho nos braços do médico, chora durante 10 minutos sem conseguir se controlar. Dá-lhe o nome de Ahmed Fuad Ahmed, em homenagem ao seu antepassado fundador da dinastia Fuad, ao próprio pai, o rei morto em 1936. E esse bebê prematuro de 2,2 kg torna-se naquele instante preciso herdeiro oficial do trono do Egito e do Sudão. Ninguém naquela sala sabe ainda que esse bebê será rei 6 meses depois e que será o último rei do Egito. Os 6 meses que vão de janeiro a julho de 1952 são os mais felizes da vida de Nariman como rainha. Ela está exausta pelo parto prematuro, mas está cercada de afeto. Sua mãe Azila foi morar no palácio de Montazá para ajudá-la com o bebê. Seu pai Hussein a visita todas as semanas. As amas turcas e francesas que cuidam do pequeno Ahmed Fuad são carinhosas e dedicadas. E Farouk, durante esses meses de exceção, está mais presente do que nunca. Ele cumpre a promessa. Reduz as visitas ao cassino. Passa as tardes com o filho nos jardins do palácio. Compra pessoalmente as fraldas especiais de que o bebê precisa devido à prematuridade e diz todas as noites a Nariman antes de dormir: é a família com a qual sempre sonhei. Jamais vou te trair. Mas lá fora, nas ruas do Cairo e de Alexandria, o país inteiro está em ebulição. O Egito havia perdido a confiança em Farouk há anos. A derrota humilhante na Guerra Árabe-Israelense de 1948. A corrupção galopante da corte real. A obesidade pública do rei, percebida como símbolo de decadência. As apostas escandalosas nos cassinos europeus, enquanto o povo egípcio sofria de fome. A presença residual britânica em torno do Canal de Suez. Tudo isso havia criado um terreno perfeito para uma revolução. E em julho de 1952, um grupo de jovens oficiais do exército egípcio, o Movimento dos Oficiais Livres, liderado por 2 homens chamados Mohamed Naguib e Gamal Abdel Nasser, decidiu que o momento de agir havia chegado. Na noite de 22 para 23 de julho de 1952, as tropas do movimento assumem o controle do quartel-general do exército no Cairo. Às 5h da manhã do dia 23 de julho, a Rádio Nacional Egípcia transmite o primeiro comunicado da Revolução. O Egito atravessou um período sombrio. O exército se mobilizou para pôr fim à corrupção. O rei Farouk, que naquele dia se encontra no Palácio de Verão de Alexandria com Nariman, e o bebê Ahmed Fuad, ouve o comunicado no rádio durante o café da manhã. Permanece imóvel durante vários minutos. Chama então seus generais, mas as linhas telefônicas do palácio já estão sob escuta. E os generais, os poucos que lhe restam fiéis, já estão cercados pelas tropas revolucionárias. Durante 3 dias, de 23 a 26 de julho, decorrem negociações tensas. Farouk pede para poder manter o trono filho recém-nascido. Pede para abdicar ele mesmo em favor do bebê Ahmed Fuad, que tem 6 meses. Os oficiais livres aceitam essa proposta como uma transição pacífica. E às 11h da manhã do dia 20 de julho de 1952, no Palácio Ras el-Tin de Alexandria, o rei Farouk I do Egito assina o ato oficial de abdicação em favor do filho de 6 meses de idade. O bebê Ahmed Fuad, em seu berço de prata, adormecido durante todo o procedimento, torna-se oficialmente neste 26 de julho de 1952 o rei Fuad II do Egito e do Sudão. Tem 6 meses e 10 dias. É o rei mais jovem da história mundial moderna e seu reinado durará apenas 11 meses antes que a jovem República Egípcia abolisse definitivamente a monarquia.
Às 18 horas desse mesmo dia 26 de julho, toda a família real, Farouk, Nariman, o bebê rei Fouad II, as 3 filhas mais velhas de Farouk do primeiro casamento, a mãe de Farouk, a rainha Nazli, e um cortejo de 12 criados embarca no iate real Al-Mahrusa, ancorado no porto de Alexandria. É o mesmo iate que havia levado Farouk em lua de mel 15 anos antes com Farida, sua primeira esposa. E agora, naquela noite de verão de 1952, esse mesmo iate os carrega para o exílio definitivo, sem retorno possível, longe do país que haviam governado por 150 anos. Nariman, 18 anos e 9 meses. Ela segura nos braços o bebê Ahmed Fouad, agora rei Fouad II, ao subir a passarela do iate. Ela olha para a cidade de Alessandria por trás de si. Olha para o palácio Ras El Tin que se afasta na costa. Olha para o sol que se põe sobre o Mediterrâneo. E segundo o que ela confidenciaria décadas mais tarde ao segundo marido em uma conversa privada, naquele instante preciso, ela já sabia, antes de qualquer outra pessoa do cortejo real, que aquele casamento de apenas 14 meses de existência não sobreviveria ao exílio. O iate chega a Nápoles 3 dias depois. Em seguida navega até Capri e a família real se instala em uma vila alugada nas alturas da ilha, com vista para o mar Tirreno. O exílio começa. E com ele começa o inferno doméstico que vai destruir o casamento. Longe do controle dos protocolos egípcios, Farouk se descontrola completamente. Engorda até atingir 150 quilogramas. Bebe champanhe desde o café da manhã. Frequenta o cassino de Capri todas as noites. Começa a receber mulheres na vila. Atrizes italianas de segundo escalão, modelos profissionais, prostitutas de luxo enviadas por amigos europeus. Certas noites, ele não volta para dormir antes do amanhecer. Outras noites retorna acompanhado de mulheres que Nariman precisa cruzar no corredor quando vai ao quarto do bebê. Nariman, por sua vez, se isola cada vez mais. Passa cada vez mais tempo com a mãe Azila, que veio do Cairo para apoiá-la durante o exílio. Passa horas com o bebê Ahmed Fouad nos jardins da vila. Lê romances italianos que uma vizinha de Capri lhe empresta. E a cada mês que passa, ela sente com força crescente a certeza de que essa vida, a vida de uma rainha sem reino, casada com um homem que não a respeita mais, prisioneira em uma ilha estrangeira com um bebê e uma mãe, não é a vida que havia querido quando aceitou embarcar naquele avião para Roma 3 anos antes. Em setembro de 1953, Farouk publica memórias em um jornal italiano. Nessas memórias, sem consultar Nariman, ele descreve a intimidade do casamento. Dá detalhes sobre o parto, sobre as noites conjugais, sobre os problemas de saúde do bebê. Nariman fica sabendo por acaso ao ler o jornal numa manhã durante o café da manhã. E naquela mesma tarde, sentada na varanda da vila com a mãe Azila, diz-lhe uma frase que Azila guardará na memória pelo resto da vida. Mãe, não vou aguentar isso por mais um ano. A decisão final é tomada durante o inverno italiano de 1953 a 1954. Nariman, que já tem 20 anos completos, passa várias noites conversando com a mãe na cozinha da vila, enquanto Farouk dorme bêbado no quarto do outro lado da casa. Azila, a mãe amorosa que havia acompanhado a filha até a passarela do avião para Roma 4 anos antes em lágrimas, escuta com paciência. Azila não a julga. Azila lhe faz apenas uma pergunta. Minha filha, você tem absoluta certeza de que é isso que quer fazer? Porque uma vez que você tiver voltado ao Egito sem o rei, não poderá mais dar marcha ré. Nariman responde que sim, e a mãe e a filha, naquela cozinha de Capri, no silêncio da noite italiana, começam a planejar a fuga. O procedimento do divórcio, segundo a lei islâmica, exige que seja o marido a pronunciar as palavras rituais, o famoso talaq. Mas existe um mecanismo legal que permite à esposa pedir o divórcio em certas condições, especialmente se o marido descumpriu as obrigações conjugais. E os advogados da família Sadeik, contactados secretamente desde Capri por correio, através de um intermediário egípcio em Roma, confirmam a Nariman que ela dispõe de argumentos suficientes. A infidelidade pública, a humilhação por meio das memórias publicadas, o abandono emocional para obter o divórcio perante os tribunais egípcios, mesmo apesar do exílio da família real. Mas há uma condição terrível, a condição que Nariman terá de aceitar se quiser ser livre.
A guarda da criança. Segundo a lei egípcia, os filhos resultantes de um divórcio real voltam automaticamente ao pai quando são do sexo masculino, sobretudo se são herdeiros ao trono. E Ahmed Fuad, mesmo sendo um rei simbólico deposto aos 6 meses, continua sendo legalmente o herdeiro de Farouk. Se Nariman pedir o divórcio, perderá automaticamente a guarda do filho. Terá direitos de visita limitados. E o mais doloroso de tudo, a criança permanecerá no exílio com o pai, o que significa que Nariman, ao retornar ao Egito, ficará fisicamente separada do filho por meses, talvez anos inteiros. Azila, a mãe, suplica à filha que reconsidere. Diz-lhe que nenhum caminho para a liberdade pessoal vale o sacrifício de deixar uma criança de 2 anos sem a mãe. Diz-lhe que o bebê vai sofrer. Diz-lhe que ela própria, Nariman, vai sofrer ainda mais à distância. Conjura-a a aguentar ainda 3 ou 4 anos ao lado de Farouk, até que a criança seja grande o suficiente para compreender a situação. Nariman escuta a mãe por longas horas. Chora, chora de novo. Passa uma noite inteira olhando o filho dormir e, na madrugada do dia 11 de janeiro de 1954, desce à cozinha da vila, olha para a mãe diretamente nos olhos e lhe diz: "Mãe, eu vou fazer isso e vou carregar esse peso pelo resto da vida, mas se eu ficar, vou morrer, e um filho com uma mãe morta é pior do que um filho com uma mãe distante." Existe um detalhe daquela última noite à beira do berço de Ahmed Fuad que Azila guardaria em silêncio por décadas, e que só confessaria à própria irmã, anos mais tarde, sentadas as duas em um banco do jardim do Gezira Club do Cairo, em uma tarde de 1970. Enquanto Nariman olhava o filho dormir naquela madrugada de janeiro, murmurou 3 vezes seguidas a mesma frase em árabe, inclinada sobre o berço, com os lábios quase roçando a testa da criança. Azila ouviu essa frase desde o corredor, sem ousar entrar. A frase era uma promessa terrível, uma promessa impossível. "Eu virei te buscar, meu filho. Eu virei te buscar quando você for grande, mesmo que eu tenha que atravessar todos os mares do mundo para te encontrar." A promessa nunca se realizaria completamente da forma como foi pronunciada, mas o simples fato de tê-la dito naquela madrugada de janeiro foi provavelmente o que permitiu a Nariman ter a coragem, horas depois, de descer as escadas da vila com a pequena mala, sabendo que deixava naquele berço de madeira a parte mais importante de sua própria alma. Naquela mesma semana, sem avisar Farouk, Nariman começa a preparar discretamente a viagem de retorno ao Egito. Manda reservar 2 passagens em um cargueiro com partida de Nápoles, com destino a Alexandria. Vende discretamente algumas joias a um antiquário italiano para ter dinheiro próprio. E escreve uma carta de despedida que deixará sobre o travesseiro de Farouk na noite da partida. Em 28 de janeiro de 1954, Nariman e a mãe Azila deixam a vila de Capri ao amanhecer sem avisar ninguém, com 2 pequenas malas. Um motorista de táxi italiano contratado 2 dias antes as aguarda na rua. Conduz-as ao porto de Nápoles. Às 11 horas da manhã, o barco parte em direção ao sul, e Nariman, de pé no convés, olha as costas italianas se afastarem durante vários minutos antes de descer para a cabine e se trancar para chorar durante as 48 horas seguintes sem interrupção. E quando Farouk se levanta naquela manhã em Capri e descobre a carta sobre o travesseiro, acredita inicialmente que é uma cruel brincadeira de algum criado. Depois percebe que o quarto de Nariman está vazio. Depois percebe que o quarto da sogra Azila também está vazio. Depois corre até o quarto de Ahmed Fuad. A criança dorme no berço sozinha, sem a mãe. A criança dorme no berço. Farouk fica olhando para o filho dormir durante 1 hora. Depois senta-se no chão do quarto. E segundo o que relataria décadas mais tarde a ama francesa que estava presente, o rei gordo e poderoso do Egito chora durante 6 horas consecutivas, com a cabeça apoiada nas grades do berço. O divórcio oficial é pronunciado por um tribunal do Cairo em 2 de fevereiro de 1954. Nariman, vestida de preto, acompanhada apenas pelos pais, escuta o juiz egípcio ler a sentença. Ela não recebe nenhuma pensão alimentícia, nenhuma parte da fortuna real. E segundo o acordo assinado previamente com os advogados de Farouk, ela renuncia formalmente à guarda de Ahmed Fuad, aceitando que a criança seja criada por Farouk na Itália.
com direitos de visita limitados para ela. Ela sai do tribunal, entra no carro do pai e do banco de trás, olhando pela janela as ruas do Cairo, pronuncia uma única frase que o pai Hussein guardará pelo resto da vida na gaveta secreta da escrivaninha onde mantinha o diário. Está feito. Sou livre e ao mesmo tempo sou a pior mãe do mundo. O que veio depois, durante os 51 anos seguintes, foi o silêncio. Nariman Sadiq se instalou no Cairo, em uma pequena casa em Heliópolis, bairro elegante, mas não aristocrático. Longe dos antigos palácios reais, ela viveu com os pais durante os primeiros meses. Depois, para espanto de toda a sociedade egípcia, anunciou em maio de 1954, apenas 3 meses após o divórcio de Farouk, o segundo casamento. O novo marido se chamava Dr. Adam al-Nakib. Era natural de Alexandria. Era médico de formação, recém-formado e, ironia absoluta da história, seu avô havia sido durante muitos anos o médico pessoal da família real egípcia, incluindo o próprio rei Farouk. Nariman havia conhecido Adam durante a lua de mel em Capri, quando o jovem médico fora enviado 2 vezes para acompanhar a saúde do bebê prematuro. Eles trocaram poucas palavras naquela época, mas Adam, segundo o que contaria décadas mais tarde o próprio filho dele, havia se apaixonado secretamente por Nariman desde a primeira vez que a viu, sem jamais ousar dizer-lhe. Quando soube do divórcio, Adam al-Nakib foi ao Cairo. Pediu a mão de Nariman por intermédio de um primo em comum. A resposta foi afirmativa. E em 3 de maio de 1954, durante uma cerimônia íntima na casa dos Sadiq, com apenas 20 convidados, Nariman se casou pela segunda vez, exatamente 3 anos e 1 dia após a primeira cerimônia no Palácio Abdine, com um vestido de 20 mil diamantes. Desta vez, a noiva usava um discreto vestido bege, sem diamantes, sem tiara, sem cortejo de 100 músicos, sem orquestra, simplesmente com um sorriso cansado e a certeza de que a vida lhe devolvesse finalmente algo parecido com a normalidade. Adam al-Nakib era um homem gentil, paciente, radicalmente diferente de Farouk. Não bebia, não jogava, não tinha amantes. Trabalhava 12 horas por dia no hospital do Cairo e tratava Nariman com um respeito absoluto que ela jamais conhecera no primeiro casamento. Em agosto de 1955, o casal teve um filho que chamaram de Akram. Akram al-Nakib tornava-se assim, sem ainda saber, o meio-irmão do rei simbólico Fouad II, um dado genealógico singular que a imprensa egípcia evitaria deliberadamente publicar por décadas. Mas a felicidade de mais uma vez não duraria. A pressão política sobre Nariman permanecia imensa. O novo regime do presidente Gamal Abdel Nasser a mantinha sob vigilância constante, temendo que ETA pudesse ser utilizada por elementos monarquistas para colocar o filho Fouad II de volta ao trono. Seus amigos do Cairo a evitavam. As velhas famílias da antiga corte a rejeitavam. E Nariman, presa entre o ressentimento popular e o silêncio das elites, levava uma vida cada vez mais limitada, saindo apenas para visitar os pais, ir ao cabeleireiro ou ao supermercado. Em 1961, o casamento com Adam al-Nakib se desfez sob o peso dessa pressão. O divórcio foi amigável. Adam obteve a guarda parcial de Akram. E Nariman, 31 anos, se viu sozinha pela segunda vez. Em 25 de março de 1965, Farouk morreu em um restaurante italiano de Roma, um restaurante chamado Ile de France. Após um jantar particularmente farto, ele se engasgou com uma laranja. Segundo o primeiro laudo pericial, outros sustentaram que havia sido envenenado por agentes do regime de Nasser. Tinha 45 anos e pesava 157 quilogramas. Nariman ficou sabendo da morte do primeiro marido no Cairo, ouvindo o rádio enquanto preparava o café da manhã do filho, Akram. Fechou os olhos durante vários segundos e não comentou a notícia com ninguém em sua casa, segundo as testemunhas presentes. Em 1967, Nariman se casou pela 3ª vez. O novo marido se chamava Dr. Ismail Fahmy. Era um general médico do exército egípcio, homem de carreira militar, respeitada sob Nasser e depois sob Sadat. Falava pouco, trabalhava muito, tinha quase 20 anos a mais do que ela. E lhe ofereceu finalmente, após tanto sofrimento, a única coisa que Nariman havia buscado ao longo de toda a vida adulta: o anonimato, a paz, o silêncio. Com Ismail Fahmy, Nariman se mudou para um apartamento maior no bairro de Heliópolis.
Foi lá que ela viveu os 38 anos seguintes, de 1967 até a morte em 2005, sem conceder uma única entrevista, sem escrever memórias, sem comparecer a nenhum evento público que tivesse qualquer ligação com o passado real. Quando jornalistas internacionais tentavam contatá-la, e o tentaram dezenas de vezes ao longo das décadas, o marido Ismail respondia sempre com a mesma fórmula cortês, mas definitiva: minha esposa não fala sobre o passado. Por favor, respeitem a vida privada dela. E eles respeitaram, ou ao menos a deixaram em paz. Durante essas longas décadas de silêncio em Heliópolis, Nariman continuava existindo, mesmo que quase ninguém no Egito mais se lembrasse dela. Passava as tardes lendo romances franceses. Cozinhava ela mesma os pratos egípcios tradicionais, a moloquia, o kofta, o machi, pois deixou de ter empregados domésticos a partir dos anos 1970. Caminhava todas as manhãs até o supermercado do bairro com uma sacola de tecido e um véu discreto na cabeça, e levantava frequentemente os olhos para o céu, segundo os vizinhos que a observavam da janela, como se esperasse uma resposta que o Sensei jamais lhe daria. Mas havia um dia no ano que era diferente. Em 16 de janeiro de cada ano, o aniversário do filho Ahmed Fouad, Nariman ficava trancada no quarto o dia inteiro. Não saía, não comia, não falava com ninguém. O marido Ismail Fahmy, ao longo dos 38 anos de casamento, aprendeu a respeitar esse silêncio anual sem fazer perguntas. Deixava diante da porta uma bandeja com chá e bolos. A bandeja voltava intacta às 23 horas. E durante esses dias, em 16 de janeiro de 1955, em 16 de janeiro de 1962, em 16 de janeiro de 1978, em 16 de janeiro de 1991, em 16 de janeiro de 2004, Nariman passava provavelmente as horas olhando para uma fotografia que guardava na gaveta fechada com chave da mesa de cabeceira. Uma fotografia pequena, em preto e branco, tirada em agosto de 1952, a bordo do iate Almarouça. Nessa foto, ela tem 18 anos, segura um bebê de 6 meses nos braços. O bebê sorri. Ela também sorri, mas com olhos cansados. E no verso da foto, com a própria caligrafia, está escrita uma única palavra em árabe: Habibi, meu amor. Seu filho Ahmed Fouad, o rei simbólico Fouad II, cresceu na Itália e depois na Suíça, sem a mãe. Foi criado primeiro por Farouk, até a morte dele em 1965, depois pelas irmãs mais velhas de Farouk, depois por preceptores. Estudou na Suíça. Casou-se em 1976 com uma francesa chamada Dominique France Picard, convertida ao Islã com o nome de Fadila. Tiveram 3 filhos. E Ahmed Fouad reconstruía a vida longe dos holofotes, discreto, ponderado, sem jamais reivindicar direitos ao trono perdido. Mãe e filho se viram muito pouco ao longo de todos esses anos. O primeiro encontro, após a assassinato de Capri, ocorreu em 1965, no dia do funeral de Farouk no Cairo, quando Nasser autorizou excepcionalmente o repatriamento do corpo em troca de um velório discreto. Ahmed Fouad, 13 anos, viu a mãe pela primeira vez desde os 2 anos de idade. Houve um breve abraço, poucas palavras, e cada um voltou à própria vida, o jovem para a Europa, a mãe para o apartamento de Heliópolis. Existe uma anedota desse primeiro encontro de 1965 que circula nos livros de história da monarquia egípcia e que descreve melhor do que qualquer outra coisa a profundidade da ferida entre a mãe e o filho. Quando Ahmed Fouad, aquele adolescente exilado que acreditava há 13 anos que a mãe o havia abandonado por egoísmo, finalmente viu Nariman entrar no salão do palácio, onde havia sido organizado o encontro privado, ficou paralisado a 3 metros dela, sem se mover por quase 1 minuto inteiro. Nariman deu um passo em direção a ele. Ahmed Fouad recuou um passo. Nariman parou, estendeu a mão. Ahmed Fouad olhou para a mão da mãe durante vários segundos sem segurá-la e então, finalmente, sem pronunciar uma única palavra, aproximou-se e a abraçou muito brevemente. Um abraço de 3 segundos que terminou tão abruptamente quanto havia começado. Depois ele deu meia volta e saiu do salão. Nariman ficou sozinha, de pé no centro da sala vazia, com os braços ainda suspensos no ar durante vários minutos. Essa imagem, essa mãe sozinha de braços abertos no meio de um salão vazio,
Foi provavelmente aquela que a assombrou em sonho todas as noites durante os 40 anos seguintes até o dia da própria morte. Os encontros posteriores foram raros, cerca de uma visita a cada 5 anos. Algumas cartas, algumas ligações telefônicas nos aniversários e nas festas. Nunca houve uma verdadeira reconstrução da relação. Os danos causados pela separação de 1954 eram profundos demais e os dois, mãe e filho, haviam aprendido a viver com essa ferida, cada um ao seu modo. Em janeiro de 2005, aos 71 anos, Nariman foi diagnosticada com um acidente vascular cerebral leve. Os médicos do Hospital Dar el-Foudad do Cairo lhe disseram que com tratamento adequado ela poderia viver ainda vários anos. Mas algumas semanas depois, em 15 de fevereiro de 2005, ela sofreu um segundo acidente vascular cerebral muito mais grave. Entrou em coma profundo. O marido, Ismail Fahmy, permaneceu ao lado dela durante as 30 horas seguintes, segurando-lhe a mão, lendo-lhe passagens do Alcorão, murmurando-lhe palavras carinhosas. Nariman Sadiq morreu às 4 horas e 30 minutos da manhã do dia 16 de fevereiro de 2005. Tinha 71 anos, 3 meses e 16 dias. O marido Ismail estava ao seu lado. Os filhos Ahmed Fouad e Akram foram avisados por telefone quase simultaneamente. Ahmed Fouad estava na casa em Paris. Akram estava no Cairo. Ambos partiram imediatamente. O funeral foi inteiramente privado, conforme a vontade expressa por escrito pela própria Nariman anos antes. Apenas 20 pessoas compareceram. Nenhum representante do governo egípcio, nenhum jornalista, nenhum fotógrafo. Seu filho Ahmed Fouad, o último rei simbólico do Egito, então com 53 anos, pronunciou 2 breves palavras em árabe perto do caixão antes de fechá-lo. Essas 2 palavras eram: "Mãe, me perdoa." Depois todo mundo foi embora. O cemitério esvaziou. E segundo o coveiro que selou a lápide naquela tarde, nas horas que se seguiram, houve apenas uma única mulher idosa, uma vizinha anônima de Heliópolis, vestida de preto com um véu na cabeça, que se aproximou do túmulo com uma flor branca. A pousou sobre o mármore, fez uma prece silenciosa e se afastou a pé, sem que ninguém soubesse jamais quem ela era nem por que havia vindo. Existe uma pergunta que muitas historiadoras do mundo árabe se fizeram ao longo dos últimos 20 anos. Se Nariman Sadiq tivesse tido a coragem, antes de morrer, de escrever as próprias memórias, se tivesse contado ao mundo sua versão completa dos fatos, seu sofrimento durante a lua de mel na Riviera Francesa, as infidelidades de Farouk em Capri, as razões profundas da decisão de 1954, o mundo árabe lhe teria perdoado por ter abandonado o filho, ou a teria condenado ainda mais severamente? É uma pergunta que ninguém poderá mais responder. Mas uma coisa é certa: durante esses 51 anos de silêncio voluntário em Heliópolis, Nariman já havia encontrado a própria resposta pessoal. Uma resposta que ela provavelmente havia aceitado no dia em que tomou a decisão naquela vila de Capri em 1954. Uma resposta tão dura quanto simples. Que os seres humanos, quando colocados diante de escolhas impossíveis, não têm outra alternativa senão escolher entre 2 formas de sofrimento e viver depois com a escolha feita para sempre, sem se justificar, sem pedir perdão, sem esperar que o mundo os compreenda, porque existem dores que nenhum conto de fadas pode apagar. E porque o silêncio, no fim das contas, é a única resposta verdadeira que uma mãe despedaçada pode oferecer ao filho de quem a história a separou. Existem outras histórias semelhantes nas cortes árabes do século XX. Outras rainhas cuja juventude foi sacrificada no altar da política e dos reis. Outras Cinderelas transformadas em princesas que descobriram tarde demais que os contos de fadas sempre terminam no sorriso da noiva e jamais contam o que acontece 10 anos depois. Se essa história tocou você, se o destino de Nariman lhe revoltou ou emocionou, deixe um comentário e nos diga o que mais marcou você em tudo o que acabou de ouvir. E se você não quiser perder nenhuma das histórias que ninguém ousa contar, inscreva-se no canal agora mesmo. Essas mulheres viveram em silêncio. O mínimo que podemos fazer é escutar.